Rocha. Bom dia, Murilo. Bom dia, Lucas. Bom dia, Luciana. Bom dia. Bom dia, ouvinte da Band News. Segunda-feira chuvosa, pós-Copa do Mundo, né? Que final, né, de Copa do Mundo, que jogaço, né? Todo mundo já comentou aí, mas vale sempre ressaltar, né? Que partida espetacular, 2 grandes craques em campo, enfim. E como disse o jornal Olé, né, da Argentina, o mundo ontem ficou um pouco mais justo, né? Com essa Copa, a Lionel Messi, maior jogador, assim, arrisco a dizer que a minha geração viu jogar. Eu acredito que os argentinos vão acabar colocando ele acima de Maradona também agora, após essa Copa do Mundo. Em números, não há dúvida, né? A questão mais é a questão da personalidade, aquela coisa toda, mas acho que agora com essa conquista, o Messi, né? Também que essas comparações são meio bobas, né? São 2 grandes craques, mas o Messi definitivamente um dos maiores jogadores da história do futebol. Foi muito bonito ver aquele jogo ontem, jogaço, e ver a consagração de um jogador do nível do Messi. Bem, dito isso, falando aqui das questões ligadas a Minas Gerais, Belo Horizonte, na sexta-feira, gente, uma nova decisão lá do Supremo Tribunal Federal voltou o julgamento do caso lá de Brumadinho. Vocês lembram da tragédia de Brumadinho, né? 25 de janeiro de 2019 ocorreu a tragédia, 272 pessoas mortas, e o julgamento até hoje não se decidiu qual a competência, né? Em qual esfera o julgamento deve ocorrer. E na sexta-feira passada, agora, o Supremo Tribunal Federal, em nova decisão, está voltando esse julgamento da tragédia de Brumadinho para a esfera federal. É assim, é surreal, né? Vai fazer agora 4 anos em janeiro, agora janeiro de 23, vão completar 4 anos da tragédia, e a justiça brasileira não conseguiu decidir nem a competência para o julgamento dessa tragédia, se ela é competência estadual ou federal. Vamos lembrar, no primeiro momento a decisão foi que a competência era estadual. O Ministério Público Estadual apresentou a denúncia. Pouco tempo depois, um recurso da defesa do presidente da Vale, o Fábio Schwartzman, na época, pedindo para o caso ir para a Justiça Federal. Foi acatado, o caso foi para a Justiça Federal. O Ministério Público aqui estadual entrou com o recurso. O recurso foi aceito, o caso voltou para a Justiça Estadual. E agora, uma decisão lá de uma das turmas do STF, voto final do ministro Gilmar Mendes, o caso volta para a Justiça Federal. É simplesmente inacreditável, né? Assim, a burocracia, as brechas, a morosidade, né? O desrespeito com as vítimas. É fundamental a questão do pleno direito, de todas as instâncias, os recursos, mas no Brasil isso virou uma grande gambiarra e uma forma de protelar ações, e protelar para quem tem dinheiro, né? Para advogados, de clientes poderosos, como é o caso da Vale, a empresa responsável por aquela enorme tragédia, né? Por aquele crime que ocorreu lá em 2019 em Brumadinho, na mina Córrego do Feijão, né? 272 pessoas mortas. Vejam vocês, nem competência do julgamento foi definida, gente. Faz 4 anos da tragédia. O julgamento nem começou porque ainda está se discutindo se é competência estadual ou federal. E agora que voltou para federal, o Ministério Público Federal nem apresentou a denúncia ainda. Ele já recebeu o inquérito da Polícia Federal, que demorou para ser concluído, demorou mais em relação ao da Polícia Civil. Ele trouxe mais detalhes, inclusive sobre as causas lá, né? O estupim, né? A causa mesmo da queda lá da barragem. Mas agora a Ministério Público Federal recebeu esse inquérito lá atrás, mas nem apresentou a denúncia ainda, né, à Justiça Federal. O Ministério Público Estadual aqui, como ia ficar no âmbito da Justiça Estadual, essa denúncia estava mais adiantada, já tinha sido apresentada. Não sei se vocês recordam lá, acusando por homicídio doloso, inclusive, mais de 20 pessoas, uma denúncia bem completa também, já tinha sido apresentada à Justiça. Mas com essas idas e vindas, o processo nunca começou a ser julgado de verdade. E agora que ele vai para a Justiça Federal, por uma decisão aí do STF, nem a denúncia ainda foi apresentada pelo Ministério Público Federal. Como eu disse, a Polícia Federal concluiu o inquérito, encaminhou para o Ministério Público Federal, que eu acredito que não apresentou a denúncia porque o caso estava na Justiça Estadual. Agora que o caso volta pela segunda vez à Justiça Federal, o Ministério Público Federal deve apresentar essa denúncia. Mas que desrespeito, né? Eu
tem acesso a alguns grupos de familiares aí da tragédia de Brumadinho, as pessoas estão simplesmente indignadas com o descaso, com a força, né, dos poderosos envolvidos nesse caso, que conseguiram levar o caso para o âmbito federal, como queriam, porque eles acreditam que lá eles têm mais chance de a menos pressão do que na justiça estadual, e eles têm mais chance de conseguir um bom resultado para os clientes dele, no caso as mineradoras, os executivos e engenheiros da mineradora Vale. Então, por isso a pressão toda para jogar esse caso para a esfera federal, e eles conseguiram nessa última decisão do STF, o caso foi para a Justiça Federal. Agora, independentemente disso, se há menos ou mais pressão, a questão é o desrespeito, né? A questão é essa morosidade da justiça. 4 anos se passaram, vai completar dia 25 de janeiro e nem se iniciou o julgamento. O julgamento nem começou. A gente lembra que no caso de Mariana, quando foi para a Justiça Federal, e por isso esse temor de Justiça Federal, o argumento das mineradoras envolvidas prevaleceu e o crime de homicídio foi desqualificado, né? Ficou uma questão lá de um crime ambiental e também a questão do crime de afogamento produzido pela queda da barragem, então aquela coisa toda. Inundação, né? Inundação, exatamente, perfeito, Lucas, crime de inundação, não afogamento. Crime de inundação provocado lá por essa queda da barragem. E agora há esse temor também de uma desqualificação dessa denúncia, né? Ou de uma, enfim, falando, né, em português bem claro, há o temor desse processo ser julgado na Justiça Federal, de um abrandamento, né, de pegar mais leve aí com os envolvidos, né, que eles não sejam punidos efetivamente pelo crime de homicídio. É isso, na prática é isso. Era essa o desejo da defesa, conseguir levar para a Justiça Federal e conseguiu. Prevaleceu a força, né, os bons e caros advogados que têm maior trâmite em Brasília, têm maior acesso aos ministros, assessores de ministros, por isso são tão caros esses advogados, conseguiu que o processo ficasse onde eles queriam. Agora vamos ver se a Justiça Federal dá um julgamento decente depois dessa longa demora, a gente nem começou. Primeiro nós temos que esperar essa denúncia do Ministério Público Federal ser apresentada e ver o que o Ministério Público Federal vai denunciar, por quais crimes, e aí cobrar essa celeridade, essa seriedade dessa Justiça Federal, né? Que ela não dê margens a essas críticas que estão sendo feitas em razão do julgamento lá de Mariana, que a Justiça Federal acabou abrandando aí, né? Diminuindo aí o peso da denúncia sobre os acusados daquele crime também, quando morreram 19 pessoas. E agora nós estamos falando de 272 mortes. Só lembrando, só para finalizar, no caso de Mariana, havia sim um fato claro para o crime ser julgado pela Justiça Federal, porque o Rio Doce, né, a tragédia atingiu 2 estados, Minas Gerais e o Espírito Santo. O Rio Doce era considerado um patrimônio natural dos estados, por isso a Justiça Federal entrou. Nesse crime de Mariana, como há um crime de falsificação de documentos e também de declaração falsa e tal, foi usado isso para ser o caso jogado para a Justiça Federal, que seriam competências de Justiça Federal. Mas há outro entendimento aí da maior parte aí das pessoas envolvidas, que todo o resto que ocorreu ali é de competência da Justiça Estadual. Mas, enfim, né, vamos acompanhar agora, que é um desrespeito e é revoltante, né? Imagino aí as pessoas nos ouvindo, ligados, que acompanharam essa tragédia. 4 anos depois, o julgamento nem começou. É isso. Lucas, Luciana. E finalizo trazendo a mensagem aqui do nosso ouvinte, falando: vidas de jovens não vividas é absurdo, não tem nada no mundo que pague. E é meio que isso mesmo. Obrigado.